acusados por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, fraude e licitação, entre outros crimes. Mototaxista que estava desaparecido encontrado morto em Moreno. Filho de delegada morre após acidente de moto em Setúbal. Comerciante assassinado no Recife Antigo e a suspeita é tráfico de drogas. Soldados do Exército são detidos após agredir garis na Prefeitura do Recife. Vendedor de coco é preso com 2 armas e dá show na delegacia de Casa Amarela. 12h05, durma com a bronca dessa. Ex-prefeito de Abreu e Lima, Jerônimo Gadelha, é preso acusado de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, fraude em licitação e crime de responsabilidade. E você vai ver também. Animais que pertenciam à alemã presa por maltratar os filhos são recolhidos pela Vigilância Animal de Paulista e vão ser colocados para adoção. Boa Viagem ganha o primeiro parque do bairro. O governo federal cede hoje à tarde à prefeitura o terreno para a construção da área de lazer. E os funcionários do INSS em Pernambuco protestam contra a morte de uma médica perita em Minas Gerais. Agora são 11h41 e o TV Jornal Meio-Dia está começando. Olá, muito bom dia para você. O ex-prefeito de Abreu e Lima, Jerônimo Gadelha, é preso acusado de desviar pelo menos 13 milhões de reais dos cofres públicos. O irmão do ex-prefeito e o empreiteiro também foram presos hoje pela manhã. O primeiro a ser preso foi o ex-prefeito de Abreu e Lima, Jerônimo Gadelha. Ele foi detido pela polícia em casa no Bairro Novo, em Olinda. Os outros presos são o irmão dele, João Gadelha, e o ex-servidor da prefeitura, Valdemar Jacinto. Agora há pouco, os 3 fizeram exames de corpo de delito no IML e foram encaminhados ao COTEL. Segundo o Ministério Público Estadual, eles são acusados de vários crimes, entre eles o de fraudar licitações, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crime de irresponsabilidade. Somente em uma das fraudes, o rombo nos cofres da Prefeitura de Abreu e Lima passou de 13 milhões de reais. Dinheiro que seria usado na construção do pátio da feira, o que até hoje não aconteceu. Temos a convicção e a certeza de que o desvio vai muito mais além. E com o auxílio do Tribunal de Contas, nós vamos chegar a esses valores e com o apoio da Polícia Militar que nós tivemos hoje, com certeza nós prenderemos o restante da quadrilha. Jerônimo Gadelha foi prefeito de Abreu e Lima por 3 vezes. O último mandato que ele exerceu foi de 1999 a 2002. E as outras notícias sobre a prisão de Jerônimo Gadelha você acompanha ainda nesta edição. Até porque nesse momento ele já está no centro de triagem de Abreu e Lima. Ele, o irmão e o empreiteiro preso também. O caso da alemã que está presa, acusada de maus tratos e abandono contra os 8 filhos. Hoje, os cachorros que também viviam abandonados e sem alimentação foram recolhidos pela Vigilância Animal de Paulista. A captura de 2 dos 3 cães que estavam na casa da alemã, na praia de Nossa Senhora do Ó, em Paulista, presa por maltratar os 8 filhos, acabou dando muito trabalho à equipe da Vigilância Animal de Paulista. Um dos vira-latas, assustado, se escondeu entre os arbustos. Foi preciso paciência para capturá-lo. O outro correu e se escondeu dentro da casa. Os funcionários da vigilância percorreram todos os quartos e não achavam o cachorro, até que ele foi visto escondido debaixo de um sofá velho em um dos quartos no primeiro andar. O terceiro animal, um cão da raça Rottweiler, estava preso e não ofereceu resistência à captura. A Vigilância Animal de Paulista recolheu os cães depois de ter recebido uma denúncia da Associação Amiga dos Animais e do Meio Ambiente de que eles estavam passando fome e sede. Por enquanto, não se sabe qual o estado de saúde deles. Eles serão levados para o Centro de Vigilância Ambiental do Recife e lá serão colocados para a doação. Protesto em Bezerros, no agreste do estado. Familiares e amigos de um comerciante morto fizeram a passeata para pedir punição do assassino. O acusado é policial militar.
O comerciante Marcos André Clementino, de 29 anos, estava neste restaurante com amigos no último dia 6, quando discutiu com um policial militar conhecido por Edmilson, que mora em Bezerros. Uma discussão que terminou em morte. Marcos André foi atingido com vários tiros pelo policial. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Passados 7 dias do assassinato de Marcos André, e o clima ainda é de revolta. Familiares da vítima organizaram um protesto pedindo justiça. A foto do comerciante estampava a camiseta das centenas de pessoas que caminhavam pelas ruas da cidade. O protesto também foi acompanhado por carros e motos. As faixas expressavam o sentimento de revolta. Espero justiça. Justiça a maior é a de Deus, né? Só espero que a justiça da terra também se cumpra. É um crime que a gente não se conforma pela forma que aconteceu, né? Por ser um policial, uma pessoa que deve defender a sociedade. O policial militar está cumprindo prisão administrativa por 3 dias no 4º Batalhão. Ele foi ouvido pelo delegado regional Hernande Francisco. Ele se dizia ameaçado pelos familiares da vítima. Nós vamos concluir o inquérito. Quem vai concluir é o doutor Guaraci, que é o delegado da cidade de Bezerros, e em seguida vai ser remetido à justiça. 5 militares da polícia do Exército foram parar na delegacia. Eles se envolveram numa confusão com garis no centro do Recife. A confusão começou neste trecho da Avenida Dantas Barreto. Os militares estavam bebendo num bar quando encontraram um grupo de garis que estava trabalhando na limpeza da área. Houve discussão e este coletor de lixo foi atingido pelos soldados. Na delegacia, os garis revelaram como os militares agiram. Começou a agredir a gente, a quebrar os cestos no meio da rua, chamar a gente para brigar, veio para cima da gente para dar na gente, humilhou a gente, disse que a gente era gari, eles eram a polícia. Os soldados foram trazidos para a delegacia de Santo Amaro numa viatura da Polícia do Exército. Eles não gravaram entrevista. Foi registrado um boletim de ocorrência e os militares foram recolhidos para o quartel da PE, no bairro do Curado. A autoridade policial ela não pode se manifestar a não ser que haja um manifesto por parte da vítima através de uma queixa. Eles poderão requerer a abertura de um inquérito policial e ao final do inquérito concluído ele poderá pedir que seja o traslado remetido à justiça para entrar com a queixa-crime. Agora existe a parte disciplinar, isso ficará a cargo do próprio Exército. Em Setúbal, Boa Viagem, um acidente de trânsito deixou um motoqueiro morto. A vítima era filho de uma delegada da Polícia Civil. Os moradores da área denunciam que acidentes nesse local são frequentes porque os motoristas de carretas fazem da rua estreita um estacionamento. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite na rua 20 de janeiro, no bairro de Setúbal. Gustavo Henrique Monteiro Duarte era filho da delegada da Polícia Civil, Verônica Duarte, e tinha acabado de completar 25 anos. Segundo informações repassadas à polícia, ele trafegava com uma moto modelo NX aqui pela via e ao chegar ao lado desta carreta que estava parada neste mesmo local, acabou batendo na porta do veículo que foi aberta pelo motorista. A vítima teve o pescoço quebrado e morte instantânea. O corpo dele ficou jogado a pouco mais de 5 metros do local do acidente. Aqui no local, os vizinhos informaram que a ocorrência de um acidente com vítima fatal era só uma questão de tempo. Foi assim uma coisa que a gente esperava, mas não fosse tão grave assim. Pensava que fosse alguma batida, alguma coisa, mas acidente de morte não. O nosso problema todo aqui são os caminhões que ficam aqui, as carretas, são várias. Ontem só tinha uma, mas tem dia que ficam 4, 5 carretas. A moto ainda bateu neste Peugeot que trafegava no sentido contrário da via. O motorista da carreta foi identificado na delegacia de Boa Viagem como Valdir Galo e fugiu logo após o acidente. Gustavo Henrique Monteiro Duarte vai ser enterrado logo mais às 4 horas no cemitério de Santo Amaro e cabe à CTTU então visitar essa rua para saber se pode uma rua residencial estreita servir de estacionamento para carretas e se não tem outro lugar para que eles possam ficar. Correios em greve. Os funcionários dos Correios e Telégrafos entraram em greve por tempo indeterminado desde ontem à noite. Eles reivindicam aumento de 45% e melhores condições de trabalho. 22 centros de distribuição domiciliar de Pernambuco estão sem funcionar. Até agora, cerca de 9 estados já aderiram à paralisação. E vamos falar agora do emprego. Acompanhe as vagas disponíveis hoje no Centro de Solidariedade e muito boa sorte para você.
Centro de Solidariedade oferece uma vaga para comprador com ensino médio e 2 anos de experiência, uma vaga para auxiliar de jardineiro com ensino fundamental e 1 ano de experiência e uma vaga para técnico de preparação de máquina fotográfica também com ensino fundamental e 1 ano de experiência. O Centro de Solidariedade fica na Rua da Concórdia 773, no bairro de São José. A seguir, peritos do INSS em Pernambuco decidem daqui a pouco se entram em greve por tempo indeterminado em protesto pela morte de uma médica da instituição no estado de Minas Gerais. E mais, pode ser de um mototaxista, um corpo encontrado hoje pela manhã na cidade de Moreno. Agora são 11h50 e o TV Jornal Meio-Dia volta daqui a pouquinho. TV Jornal. O corpo encontrado em um bueiro próximo à PE 07 em Vitória de Santo Antão pode ser do mototaxista desaparecido há uma semana em Moreno. Familiares de Jaedson Márcio Silva de Lira, de 21 anos, fizeram um protesto hoje pela manhã nas ruas da cidade e estão neste momento no local onde a polícia militar aguarda a chegada do Instituto de Criminalística e do IML para fazer então a identificação do corpo. E os médicos peritos do INSS estão reunidos em assembleia neste momento para decidir se entram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam mais segurança nos locais de trabalho. Ontem, no primeiro dia da paralisação de advertência da categoria, uma médica foi assassinada no estado de Minas Gerais. O segundo dia de paralisação nacional de advertência dos médicos peritos do INSS começou tranquilo no Recife. Nenhuma perícia estava agendada e em agências como da Encruzilhada, Afogados e Mário Melo, na área de atendimento, cadeiras e consultórios ficaram vazios. Os peritos reivindicam do governo federal melhorias na segurança do trabalho e denunciam que são agredidos por segurados insatisfeitos com o resultado dos exames. Em Pernambuco, são 130 médicos peritos, dos quais 77 estão na capital, onde são realizados por dia até 1.200 perícias. A greve, que era por 48 horas, poderá tomar um novo rumo por causa da morte da médica perita Maria Cristina Souza Felipe da Silva, assassinada ontem em Minas Gerais pela manhã, em frente à casa onde morava. E a gente vai agora então até o estúdio do Bronca Pesada, onde Cardinô já está posicionado, cheio de broncas, para mostrar daqui a pouco, logo depois do TV Jornal Meio-Dia. Bom dia, Cardinô. Bom dia, Graça. O seguinte, ontem nós mostramos aqui a ação de um elemento estuprador na área do Jardim Brasil. E ele pode ter agido não apenas em Jardim Brasil, mas em outros locais. Olha a fila de vítimas na delegacia. E ele tinha uma forma de agir toda especial que nós apresentamos. Esse cara aí, ó, até a bermuda que ele usou em um dos estupros, ele estava com a mesma bermuda lá na delegacia. Foi identificada por uma de suas vítimas. E apareceram 2 outras vítimas. Uma moça de 19 anos, uma garota de 11. Recebi uma informação que tem mais uma vítima e que não seria na área de Jardim Brasil. Uma garota, inclusive, de classe média alta. Por falar nesse negócio de estuprador, violência sexual, bom, a polícia já sabe que a filha da alemã, de 11 anos de idade, era violentada. Abusavam sexualmente desta menina, de apenas 11 anos de idade. Já há essa informação, a confirmação dela e do irmão dela. E também, esse garoto aí foi apreendido, vou mostrar a imagem, ó, apreendido se prostituindo. Ele só tem 13 anos de idade. Gente do céu. Adivinha onde, Graça? Não sei. Na frente da delegacia de Boa Viagem. Bem na frente. Durma com a bronca dessa. Daqui a pouco é bronca pesada. Até lá, Cardinô. E os moradores de uma rua do bairro do Coque estão sofrendo com a invasão das muriçocas. A comunidade acredita que a proliferação dos insetos é causada por um canal que não é limpo há meses. Rua Ibiporã, no Coque. O problema de todos que moram aqui tem a extensão da rua. O canal, que não é limpo desde janeiro, acumula entulhos, mato e muitos insetos. É difícil encontrar alguém aqui que não tenha um problema na pele. Morde, fica calambo, cria ferida. Crianças ou adultos, todos são prejudicados. Este desempregado improvisou uma proteção contra as muriçocas. Tem que usar todo dia.
A partir de 4 horas da tarde, se não botar isso aqui... Elas invadem a casa das pessoas, podem ser vistas com facilidade. O recém-nascido de 15 dias sofre. Bota mosquiteiro, SBP, ventilador, mas não adianta não. Porque ela é mordida do mesmo jeito, olha, toda mordida. Eles têm dificuldade de dia para trabalhar e à noite para dormir. Todos querem a limpeza do canal. A limpa melhora, né? Melhora um pouquinho, né? A Prefeitura do Recife prometeu fazer na próxima semana o serviço de capinação nas margens do canal. Já a limpeza definitiva está prevista para o início de outubro. Chama a atenção a improvisação, né, a criatividade do povo para poder viver nessa situação de abandono, né? Arrumou toda a capa para se proteger contra as muriçocas. O telefone do Boca no trombone é o 3421-1256. Você liga e a gente ajuda você a fazer a sua reclamação. Estão marcadas para o próximo dia 15 de outubro as provas do concurso da Compesa. Os exames deveriam ter acontecido no último dia 3, mas o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o processo para que alguns itens do edital fossem modificados. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 20 somente pela internet no endereço eletrônico www.ipad.com.br. Estão sendo oferecidas 903 vagas para operador de sistemas com nível fundamental. Para os candidatos de nível técnico, são 34 vagas para laboratorista e 7 vagas para técnico de segurança do trabalho. Para candidatos com curso superior, 1 vaga para enfermeiro do trabalho, 5 para advogado, 11 para contador, 7 para químico e 1 vaga para biólogo. Os salários ficam entre R$ 557 e R$ 1.679. A taxa de inscrição varia de R$ 30 a R$ 65. A seguir, outras informações sobre a prisão do ex-prefeito de Abreu e Lima, Jerônimo Gadelha. E mais, a construção do Parque de Boa Viagem é oficializada com a doação do terreno do governo federal para a Prefeitura do Recife. Agora são 11h59. Morre o radialista e ex-deputado Paulo Marques, de 58 anos. Paulo Marques estava internado há 3 meses no Hospital Memorial São José e morreu vítima de um tumor no cérebro. O corpo dele vai ser velado na Assembleia Legislativa. O horário do sepultamento ainda não foi confirmado. E a gente volta a falar sobre a prisão do ex-prefeito de Abreu e Lima, Jerônimo Gadelha. Ele, o irmão e o empreiteiro, acusados de desviar pelo menos 13 milhões de reais dos cofres públicos, já estão no centro de triagem de Abreu e Lima. O prefeito de Abreu e Lima, Jerônimo Gadelha, chegou ao hotel por volta das 10h15 da manhã. Ele foi preso pela manhã na casa onde mora, em Bairro Novo, Olinda. Logo em seguida, policiais da Rádio Patrulha chegaram com mais 2 acusados. O empreiteiro Valdemar Jacinto da Silva, que prestou serviços para o ex-prefeito no período em que esteve à frente da administração pública, e o irmão do ex-prefeito, João Gadelha. João Gadelha afirmou que não tinha nenhuma ligação com a prefeitura e que, assim como o irmão, disse apenas que não sabia por que estava sendo preso. Eu não sei qual é a acusação. O senhor já foi empresário? O senhor já foi empresário, já participou de licitação pública? Não, nunca participei. Na prática, como funcionava essa colaboração do senhor com o seu irmão? É muito fácil, a gente vê as construções, vai ver se está saindo tudo certo. O que eu fazia era apenas isso. Neste momento, eles estão numa sala no primeiro andar deste prédio e aguardam a chegada de um advogado criminalista que ainda hoje deve entrar com um pedido de habeas corpus na justiça. Bom, o assunto agora é qualidade de vida. Finalmente sai do papel o sonho de criação do Parque Boa Viagem, que vai beneficiar principalmente os moradores da Zona Sul. O projeto vai ser elaborado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, um dos idealizadores de Brasília na década de 60. A solenidade de transferência do terreno do governo federal para a Prefeitura do Recife acontece agora à tarde. O local onde vai acontecer a solenidade já está pronto para receber o palanque. A área de pouco mais de 3 hectares vai ser transferida do governo federal para a prefeitura, oficialmente hoje às 3 horas da tarde. Apesar de ser um dos bairros mais populosos do Recife, com mais de 100 mil habitantes, segundo o IBGE, Boa Viagem não tinha nenhum parque.
A criação dele é uma reivindicação antiga dos moradores, que em 2004 ganhou uma associação para tornar a promessa realidade. Por mais de 20 anos, a posse do terreno foi alvo de batalhas judiciais entre a aeronáutica e pessoas que se consideravam proprietárias. Mas a justiça entendeu que a área pertencia à União. O que tinha no passado, que era dúvidas sobre alguém que teve moradia nesses terrenos e por conta disso solicitou uso capião e que depois teria revendido, repasse, isso aí tudo, já foi devidamente esclarecido. Não há nada mais que isso. A prefeitura ainda não calculou quanto vai gastar na obra. A previsão é de que o parque fique pronto em 2008. Ele vai se chamar Dona Lindu, em homenagem à mãe do presidente Lula. O prefeito do Recife, João Paulo, disse que vai convidar o arquiteto Oscar Niemeyer para elaborar o projeto. O nosso desejo, na verdade, é de dar prioridade a ele, para nós termos uma referência nacional, eu diria internacional. A área de lazer fica a poucos metros da praia. A ideia é interditar o trecho da rua Setúbal que corta o parque. Entre as propostas estão a construção de biblioteca, pista de Cooper e de patins. Aqui não tem muita diversão para as crianças, os prédios, não tem muita opção. Acho uma boa ideia. Fazer ali um parque é muito melhor do que fazer arranha-céu. A transferência do terreno vai ser feita pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, às 3h da tarde, daqui a pouco. Depois da solenidade, o ministro retorna para Brasília. Hoje o TV Jornal Notícias mostra uma reportagem especial sobre as profissões que estão em extinção e as novas oportunidades no mercado de trabalho que surgem com o avanço da tecnologia. O TV Jornal Notícias com Antônio Martins começa às 6h25 e está imperdível. E o TV Jornal Meio-Dia fica por aqui. Uma boa tarde para você. A notícia continua agora no Bronca Pesada com Cardinô. Até amanhã.